Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio, e hoje para tecer uma brevíssima reflexão acerca de uma característica do Cristo sobre a qual não pesam argumentos contrários que sejam consistentes, que sejam sólidos, robustos. Ora, é bem verdade que o Cristo e muitos dos aspectos que o envolvem já sofreu ao longo da história diversos ataques, muitas críticas, muitos comentários que procuram desconstruí-lo, bem como os atributos que o rodeiam, argumentos bastante sólidos, por assim dizer, argumentos que possuem valor científico, valor filosófico, valor acadêmico no sentido geral. Ora, o Cristo e aquilo que o rodeia e aquilo que o torna tão grande já foram alvos de muitas críticas e, repito, críticas robustas, críticas consistentes, críticas que provocaram-nos a reflexão, mas críticas também, e aqui é bom que se diga, mas críticas também que tiveram do outro lado argumentos contestando-as com o mesmo valor, com o mesmo peso, com a mesma robustez filosófica, com a mesma robustez científica, com a mesma robustez acadêmica. E não é disso que se trata. Ora, eu não quero entrar neste tipo de discussão, neste tipo de querela, nesta ocasião, porque eu fugiria demais ao propósito, ao objetivo deste breve comentário. Eu gostaria de me ater mais precisamente a um traço, a uma característica do Cristo sobre a qual não pesam argumentos sólidos e robustos. Pelo contrário, é uma característica que, de algum modo, traz um consenso, tanto da parte dos cristãos, como da parte dos não cristãos. Este traço, esta característica acerca da vida de Jesus, é reconhecida, é afirmada por pessoas cristãs, mas também por pessoas não cristãs, de tal modo que acerca desta característica, acerca deste traço, acerca desta qualidade do Cristo, há um verdadeiro consenso e ela se coloca como um traço irrefutável, um traço incontestável, um traço inamovível. E eu me refiro à dinâmica da pessoa do Cristo, a dinâmica da figura do Cristo, a dinâmica do Cristo, e dinâmica esta que se manifesta por meio do seu poder transformador. Ora, Jesus tem, dentre tantas outras características, este traço que é um traço
incontestável, este traço que é um traço inegável, esta característica que é uma característica irrefutável, inamovível, que se coloca acima de qualquer crítica. Jesus é uma pessoa, Jesus foi e continua sendo uma pessoa que tem uma dinâmica tão intensa que são incontáveis as vidas que ele transformou, são incontáveis as existências cujo caminho ele alterou, são incontáveis os homens e mulheres que Jesus transformou, em cuja vida ele produziu sentido, em cuja vida ele produziu uma razão de ser, que deu a estas pessoas um impulso novo, um elan novo, que deu a estas pessoas um sentido, uma razão nova para existir. Ora, nós podemos ver isto na macro história. Eis aí a história que não nos deixa enganados, que não nos deixa mentirmos. Ora, uma era a história antes do Cristo. Com o advento dele, a história toma um outro rumo, a história toma um outro sentido, a história toma um outro caminho, uma outra direção. Ela passa a trilhar uma vereda completamente nova. E quem pode, em são juízo, quem pode, de forma serena, quem pode, de forma sensata e racional, negar que Cristo mudou, alterou, deu uma outra direção à história? Quem pode negá-lo? Quem pode questionar isso? Quem pode refutar isto? Ora, nós podemos ver esta dinâmica que há na pessoa do Cristo, na própria macrohistória, na história geral. Jesus veio a este mundo e, ao estar entre os homens, com os homens, ele simplesmente mudou a história da humanidade. Ele deu um rumo novo à história da humanidade. Esta é uma evidência, esta é uma prova robusta e sólida da força, do dinamismo que há na pessoa do Cristo Jesus, que há na pessoa daquele homem de Nazaré, daquele filho de um carpinteiro lá em Nazaré. Ora, por outro lado, na microhistória, na história não a geral, mas na história do indivíduo, esta mesma força, este mesmo dinamismo, este mesmo elan, esta mesma pujança pode ser testemunhada, podem ser testemunhados, podem ser testificados, pois são incontáveis. É incontável o número de pessoas que foram transformadas, que foram mudadas, que foram regeneradas e redimidas a partir do momento em que elas se encontraram com o Cristo, a partir do momento em que elas entregaram a sua vida ao Cristo, a partir do momento em que elas passaram a crer no Cristo como o seu verdadeiro Salvador, como o seu verdadeiro Redentor. Ora, é de se perder de vista a quantidade de pessoas que Cristo transformou ao longo da história e que continua transformando nos dias de hoje. Ora, o homem
a partir de seu aparato racional, a partir de seus recursos científicos, de sua instrumentalidade científica, dialética, heurística, de sua lógica, pode até pôr em prova determinados atributos do Cristo, determinados aspectos do Cristo. Isso já foi feito e muito ao longo da história. Entretanto, ninguém, repito, em sã juízo, ninguém que esteja portando a razão em seu real, em seu verdadeiro funcionamento, ninguém que esteja no estado de serenidade poderá negar este traço de Jesus. Jesus é uma figura extremamente dinâmica, cuja prova se vê na mudança que ele promoveu na macro-história, na história geral, mas na mudança que ele promoveu na vida de centenas de milhares de pessoas ao longo da história. Pessoas que ele transformou no passado, pessoas que ele transforma no presente e pessoas que ele continuará transformando no futuro. Eis aí um traço do Cristo que é, de fato, um traço incontestável. Esta característica ninguém poderá lhe furtar, ninguém poderá lhe negar. O nosso Redentor, com toda a sua força, continua sendo esta pujança transformadora que dá sentido à existência do mais vil pecador, do mais desprezível dos seres, do mais miserável de todos os homens. Sobre isso não pesam argumentos robustos e sólidos em contrário. Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça de deixar o seu joinha se gostou deste vídeo, compartilhe-o com outras pessoas, compartilhe o nosso canal com outras pessoas, se inscreva se não se inscreveu e em breve nos reencontraremos aqui novamente. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.